pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da gente conversar com os nossos filhos sobre os sentimentos. Sentimento é um assunto muito abstrato para a criança, né, de forma geral, e para as nossas crianças que têm autismo, isso é ainda mais abstrato. Então, eu sempre tive dificuldade com o Marco, principalmente quando ele era menor. Hoje ele está com 7 anos, ele entende um pouco melhor sobre os sentimentos. Mas quando ele era pequeno, era uma grande preocupação que eu tinha, porque ele não conseguia ter empatia com as pessoas, né? Ele não conseguia entender quando ele fazia alguma coisa, a outra criança ficava chateada, a outra criança ficava triste, com raiva, ele não conseguia entender os sentimentos. Então eu comecei a trabalhar com ele desde pequenininho, né? Eu sempre falo para vocês que um instrumento que eu uso muito para trabalhar tudo com o Marco é livro, porque ele é uma criança muito visual, então quando ele consegue entender que ver um exemplo, né, assistir um vídeo ou então ler um livro sobre algum assunto é a forma que ele consegue aprender melhor. Então eu sempre usei muito livro como ferramenta e com o passar do tempo eu comecei a conversar com ele sobre as minhas emoções. E eu acho que isso foi a coisa que surtiu mais resultado para ele, porque ele não conseguia se expressar, né? Ele ainda tem muita dificuldade. Se ele ficar com raiva, hoje em dia a reação que ele tem é através de xingamento. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Mas antes ele tinha reações maiores e eu notei que com o passar do tempo ele foi aprendendo a se expressar da maneira que eu me expresso com ele. Então, sempre quando ele tinha uma crise ou que ele tinha um momento difícil, a minha primeira pergunta era como ele estava se sentindo, para ele tentar se expressar, né? E eu comecei a aplicar isso para mim mesmo, né? Então, muitas vezes, quando ele tinha uma reação exagerada a alguma coisa, eu falava para ele: Marco, isso me deixa muito triste. Eu explicava o motivo para ele. Quando ele fazia algo positivo, eu sempre falava: Marco, isso me deixa tão orgulhosa, eu adoro quando você faz assim. E o Marco, como toda criança, sempre respondeu muito bem ao elogio. Então o elogio era sempre uma forma de motivação para ele. Ele sempre fica muito feliz quando é elogiado e isso ajuda com que ele repita aquele mesmo gesto mais e mais vezes. Então, quando ele é gentil com alguém, eu elogio. Quando ele é cordial, eu elogio. Quando ele ajuda a irmã, eu elogio. Então, todos os pequenos gestos que eu observo que ele está fazendo da maneira certa, eu elogio para reforçar aquele comportamento. E isso tem tido um resultado muito legal aqui em casa. O Marco, por exemplo, tem muita dificuldade de dividir as coisas que ele adora. E a irmã dele já é o oposto, ela adora dividir porque ela adora fazer a outra pessoa feliz também. Então, quando é sempre uma coisa que ela gosta muito, ela oferece, porque ela sabe que ela gosta tanto que a outra pessoa também pode gostar tanto quanto ela e ela fica feliz em dividir. Então, ela sempre dividiu com o Marco e o Marco sempre teve dificuldade de dividir com ela. E mesmo sendo difícil para ele dividir para ela nunca hesitou em dividir para ele. E um dia ela foi fazer uma atividade numa fazendinha e o Marco não quis participar, eu fiquei com ele. A gente foi ao supermercado e eu comprei o chocolate favorito dele. E quando ele foi comer o chocolate, ele lembrou que a gente não tinha comprado nada para a irmã. E daí ele falou: ah, mamãe, a gente esqueceu de comprar um para a Lisa. E aí eu nem disse nada pra ele, porque eu sei da dificuldade que ele tem em dividir, e ele na mesma hora falou: eu vou guardar um pra ela. Então, assim, eu fiquei sem entender, eu achei que ele não ia conseguir guardar. Ele conseguiu abrir o chocolate, pegar um pra ele e guardar um pra irmã. Isso foi, tipo assim, sensacional.
mas ele teve muito exemplo da irmã fazendo isso com ele, né? E da gente fazendo isso em casa também, né? Então, por isso eu acho importante conversar sobre isso, se expressar com eles, né? Em todas as situações que vocês puderem, que vocês encontrarem uma oportunidade, porque isso mostra claro para eles o exemplo de como eles devem fazer, né? De como eles devem se expressar e de como eles devem se comportar. Então isso funciona muito aqui em casa, eu espero muito que funcione aí para vocês também. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar com alguém e continue falando sobre o autismo, pois quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!